Bom dia! Hoje iniciaremos mais uma aula de português, a aula 12, e também iniciaremos um novo capítulo, capítulo 5, onde o tema é Vida da Gente. Nesse capítulo nós vamos aprender um pouquinho sobre crônica, variação linguística e depois teremos as atividades da página 30 a 32. Essa imagem aqui tem no livro de vocês, que é o início do capítulo 5, que fala sobre vida da gente. E temos duas perguntas aqui. Só que essas perguntas não são para responder. São perguntas somente para uma troca de ideias. Então vamos fazer a primeira pergunta. Você convive em sala de aula, na família, em lugares públicos e etc. com pessoas diferentes? Que tipos de diferenças você já observou? Então, com certeza, a gente vive com pessoas diferentes, né? Que diferenças nós podemos observar? Só nessa imagem aqui nós vemos várias. Tem meninos, meninas, cabelos curtos, cabelo comprido, cacheado, liso. Um usa óculos, outro não. As roupas são diferentes, né? Mas além dessas diferenças físicas, também tem as características das pessoas. No caso, as opiniões, que são diferentes, né? O modo de falar, o modo de agir. Então, tem várias outras características que, além da física, também necessitam ser respeitadas, né? E a número 2, a questão 2. A diferença é algo bom ou ruim? Por quê? O que você acha? É algo bom ou é ruim? Como é uma troca de ideias, eu vou falar por mim. Para mim, é algo muito bom. Imagina nessa foto, se todas as pessoas que estivessem aqui fossem todas iguais, usando a mesma roupa, a mesma cor de cabelo, tudo igualzinho, como se fossem todos gêmeos, né? Não que quando tem duas pessoas gêmeas é legal, mas mesmo eles sendo iguais, eles têm gostos diferentes, né? Sendo iguais na aparência, eles têm gostos diferentes. Então aqui, se todas fossem iguais, gostassem dos mesmos livros, das mesmas músicas, da mesma comida, né? Então, se nós fôssemos na biblioteca, ter uma prateleira de livros, somente um livro, para todo mundo. Você ouvir a música, era uma música para todo mundo. Será que seria legal? Acho que não, né? Então, vamos continuar aqui. Aqui na página 28 e 29 tem o texto Vitor e seu irmão, que é um texto em forma de crônica, né? O assunto desse texto é o diferente modo de pensar de duas crianças em sala de aula. Então, se vocês lerem a crônica lá, vocês vão ver que a professora, né, fala com o Vitinho e com uma outra aluna da sala e os dois têm um modo diferente de pensar. Então, esse texto é uma crônica, como a prof já falou. A crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, muito encontrada nos meios de comunicação como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Então, a crônica, você encontra ela em revistas, jornais e rádios. Então, fala sobre situações do dia a dia, né? Às vezes até de uma forma engraçada, para que a pessoa possa pensar sobre aquele assunto e formar uma opinião, né, sobre aquele assunto. Aqui vamos continuar. Como vimos, a crônica aborda situações do dia a dia das pessoas. Por isso, ela está sendo abordada nesse capítulo, Vida da Gente. Pois a vida da gente, como ocorrem situações diferentes no cotidiano, onde devemos pensar em como agir, como no caso da professora que era cuidadosa com o Vitinho, procurando sempre tirar as dúvidas dele de uma maneira sábia para que ele não fosse constrangido, pois tinha um jeito próprio de pensar e falar, né? E esse jeito próprio de falar de cada pessoa ou de cada região chamamos de variação linguística. Então aqui nós vimos que a professora tinha um cuidado com o Vitinho e com a outra aluna também do texto, né? Porque ele se expressava de maneira diferente, né? Então, ela sempre tinha um cuidado com ele, tratava ele com carinho, né? Para que ele não se sentisse diferente dos outros. E não só ele, ela tratava todos os alunos, né, iguais. Aqui falou então que tinha esse jeito próprio de falar, que chamamos de variação linguística.
Então, vamos ver o que é variação linguística? As variações linguísticas revelam formas diferentes do uso da língua, de acordo com o nível social, a idade, a localização do falante. A escola é responsável por ensinar a norma padrão aos alunos. Então, aqui nós vimos que a variação linguística varia de acordo com o nível social. Por que com o nível social? Porque vamos imaginar uma pessoa muito humilde, que não teve acesso à escola, ou teve pouco acesso à escola, não estudou muito. Então, às vezes, ela pronuncia a palavra incorreta, ela fala incorreta, né? Ela fala palavras incorretas. Então, isso é uma variação linguística, né? Então, não é porque a pessoa quer falar, mas foi o jeito que ela aprendeu, né? E ela não se desenvolveu pois não teve a oportunidade ou não pôde ir por algum motivo à escola. E às vezes na família da pessoa também todos falam daquele jeito. Então, para aquela pessoa, aquela maneira que ela fala está correta, né? Então, quando ela vai à escola, no caso do Vitinho, aí a professora, né, corrige ele, né, com educação, com respeito, respeitando o jeito dele, mas como ele está na escola, é função da escola, né, através da professora fazer essa correção. Então aqui, ó, e também de acordo com a idade. Por que de acordo com a idade? Quando a criança inicia no processo da fala, o bebezinho, ele fala as palavras incorretas. Então isso também é uma variação linguística. Só que conforme a criança vai se desenvolvendo e o processo da fala é um processo contínuo, ela vai crescendo, aí vai falando mais corretamente as palavras, depois também vai até a escola, já aprende além de falar corretamente, escrever corretamente, né? E também a localização do falante. Também tem a variação linguística devido à localização. Por exemplo, no caso da palavra mandioca e aipim, né? As duas formas estão corretas, mas é uma variação linguística, porque tem lugar que fala aipim, tem outro que fala mandioca, tem outro que fala macaxeira. É uma variação linguística, né? Ou seja, o modo da pessoa falar de acordo com o local que ela mora. Mas nesse caso, as palavras não estão corretas, é uma variação de local, né? Então aqui, como foi falado aqui, ó, a escola é responsável por ensinar a norma padrão para os alunos. Aí aqui, ó, no entanto, a norma padrão é considerada quando o aluno pronuncia a palavra incorreta, como no caso da crônica, onde Vitor fala irmão e não irmão. Então, nesse caso, né, a prof corrigiu ele, né, mas com respeito, né, porque ele está na escola e é função da escola fazer essa correção, porque ele está lá para aprender, né? Já aqui nesse caso ali de localização do falante, onde tem a mandioca e o aipim, as duas formas estão corretas, né? Se a pessoa fala o mandioca ou o aipim escreve das duas formas corretas, então está correto. Então essa foi a aula, né, de hoje. A atividade de vocês vai ser fazer a leitura da crônica, né? E depois as atividades da página 30, 31 e 32. E como estamos falando de diferenças, né? Então eu deixei essa mensagem aqui sobre a semana. Parecem iguais, mas todas são diferentes e especiais, tal como esta que está começando. Boa semana. Então tomara que essa semana seja muito especial para nós e seja muito abençoada.